Muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você esteja nos vendo. Muito obrigado por assistir o nosso bate-papo com os executivos convidados para o Pavilhão Brasileiro do Classe 2020, Congresso Latino-Americano de Canais Informáticos. Convidamos você a compartilhar com seus amigos para que participem de nosso evento, se registrando em ticlatam.net/expovirtual/registro. O meu nome é Anderson Munhoz, eu sou diretor comercial e publisher da Partner Sales, mídia direcionada a canais de distribuição e membro da aliança Almatic, Aliança de Meios e Agências de Tecnologia da Informação e Comunicações. Nosso convidado de hoje é João Ramos, Territory Manager da SonicWall Brasil. Seja muito bem-vindo, João Ramos, é uma honra tê-lo aqui conosco e muito obrigado por poder conversar e compartilhar das estratégias da SonicWall para os convidados do evento. Eu gostaria que você começasse contando um pouco da sua trajetória profissional e há quanto tempo você está na empresa. Bom, Anderson, seguindo até o seu rito, que é bom dia, boa tarde, boa noite, conforme os nossos ouvintes estiverem vendo, eu que agradeço pelo convite e a participação em nome da SonicWall. Bom, eu venho da área técnica, digamos assim, sou formado em Mackenzie, fiz processamento de dados, ênfase em análise de sistemas, e a minha carreira eu construí aí algumas empresas de networking, né? E dentro da SonicWall eu estou aí completando em outubro 10 anos consecutivos. Uau. É uma vida, digamos assim. Não existe vida pregressa antes de SonicWall, então, né? 10 anos? Não, 10 anos estou dentro da corporação e vivenciei bastante mudanças, inclusive nos últimos 4 anos nós tivemos uma série de novas mudanças, principalmente por atender e ter aderência ao mercado, né? Soluções novas, principalmente de cloud, enfim, e nesse momento então de quarentena, pandemia, a gente também desenvolveu uma série de novas ferramentas e soluções que possam prover para esse momento e colaborar, né? Eu acho que a palavra colaborar, mesmo sendo uma empresa, precisamos também ser colaboradores, né, nesse contexto. Sem dúvida. Como é que você definiria hoje o desafio de trabalhar dentro dessa empresa de segurança que está com uma demanda exponencial, né? No meio desse isolamento social que ninguém esperava por isso esse ano, né? Como é que você definiria esse desafio? Eu acho assim, o Brasil, eu gosto de dizer assim que o Brasil são vários Brasis, né? Eu tenho algumas regiões específicas, nós somos divididos aqui, por exemplo, o Nordeste, Sul e operadoras, que é no meu contexto, tem suas particularidades, né? Tem as suas necessidades específicas. Então, a gente tem atuado de uma forma bem cirúrgica, digamos assim, para cada localidade. Claro, existe uma necessidade comum, mas existe também aquelas necessidades específicas das suas regiões. Então, a gente tem atuado bem cirurgicamente, como mencionei, podendo usar esse termo para que a gente possa trazer para negócio, mas a gente tem tido exatamente essa preocupação em entender o que a necessidade do mercado, daquela região, daquele segmento, e olhar dentro do nosso portfólio o que a gente pode prover, né? A gente, nesse momento de pandemia, de quarentena, que houve um movimento aí das empresas, principalmente, eu gosto de dizer assim, houve uma primeira instância que foi todo mundo fechar o VPN, o Virtual Private Network, onde todo mundo tinha que deslocar os seus colaboradores e dar uma condição para que seguisse as regras, as normas de saúde, enfim. E, claro, nós, como fabricante de soluções de segurança, a gente, dentro do contexto, ajudamos bastante, né, nossos parceiros, nossos clientes. Porém, é interessante porque dentro do nosso portfólio, eu gosto de dizer, nós temos uma solução, aliás, melhor dizendo, que é a solução de mobilidade com segurança, que é o SMA, onde eu gosto de brincar que é uma solução que está dentro do portfólio há mais de 10 anos, né, como solução, e ela era uma solução que eu possa dizer assim, coadjuvante. E com todo esse contexto, ela virou protagonista, né? Então, é uma solução que foi trazida nesse momento para colaborar, principalmente com esses pontos de deslocamento dos colaboradores, que tenham a necessidade de, claro, fechar o VPN, mas também conformidade.
É interessante porque é uma solução, além de trazer todo esse benefício, né, para esse momento, ela também traz a possibilidade de já endereçar a LGPD, de conformidade, de quanto aquela solução daquele dispositivo. Eu gosto de dizer que é uma solução que ela é agnóstica, no sentido de não tem um dispositivo específico, pode ser de tablet, smartphone, ou um notebook, um desktop, o que for, ela provê essa camada adicional de segurança. Então, assim, a gente tem trabalhado muito forte no que o contexto do momento e do que aquela região ou aquele segmento necessita. Sensacional. O que vocês têm feito hoje para minimizar esse impacto do isolamento, né? Tanto com relação aos canais, aos funcionários, aos clientes, eu sei que está tudo no mundo virtual, né? Mas principalmente com relação à segurança, o que vocês têm feito para manter isso ativo? Como que eu comentei, né? Nós temos as nossas soluções e que ela, dentro do contexto desse momento, a gente consegue endereçar uma série de benefícios para que a gente possa ser ágil nesse contexto, né? É um portfólio bem robusto no contexto, como eu mencionei, de soluções que eram 5 coadjuvantes e hoje estão protagonistas. Então, a gente tem uma solução estruturada que possa endereçar aí de respostas rápidas, né, para ameaças desconhecidas, né? Nós temos soluções, inclusive, patenteadas que fazem análise de memória, onde que qualquer necessidade de uma ameaça que não tenha lá no seu contexto de conhecimento, nós temos um mecanismo que faz e traz uma agilidade e que dê continuidade ao negócio no nosso cliente. Esse é o mais importante, que esse momento que eu gosto de dizer que o novo agora, né, que todo mundo fala nesse jargão, digamos assim, dar continuidade ao que você fazia, né, porém, utilizando as novas tecnologias, o que for importante nesse contexto para dar continuidade ao seu negócio, né? Nada mais do que isso. A Sonic atua 100% canal? Sim, eu gosto nas minhas apresentações, nós somos uma empresa 100% indireta, ou seja, temos sempre um parceiro envolvido. Claro que existe estratégias de alguns clientes, o próprio cliente às vezes gosta de ter o contato direto com o fabricante, eu acho que saudável, né, e é importante a gente ouvir também o que está acontecendo lá na ponta, mas a gente sempre tem um parceiro envolvido no contexto, né? Mas, dizer, a gente tem feito uma série de atividades diretamente ao usuário final, com o intuito de levar a mensagem, trazer novas soluções, caso a gente escute dentro do contexto do contato com o canal, e a gente trabalhar nesse sentido. Tá, dessas soluções que você falou, o que vocês estão priorizando, o que você acha que é mais latente hoje, nesse atual momento, e por quê, claro, se você tem algum tipo de POC que você tem feito, porque agora com o isolamento, né, ficou mais difícil esse tipo de ação, né? Sim, sim. Como eu mencionei, a gente tem aí dentro do contexto do portfólio, até fazendo um parênteses aqui, entre, por exemplo, digamos, Anderson, das minhas reuniões semanais, digamos que entre 10, 9, eu não falo de Firewall, né? E é interessante porque essa é uma das coisas que a gente tem como desafio, digamos assim, no mercado, que a SonicWall é uma empresa conhecida por todos como uma empresa de soluções de Firewall, só que nós temos muito além do Firewall, né? Então, eu acho que esse momento também nos trouxe a oportunidade de mostrar ao mercado que temos outras camadas de proteção, de soluções, e que tem no contexto, como eu mencionei, da solução de mobilidade com segurança, a gente também tem soluções de endpoint, né, de próxima geração. Então, o que quer dizer isso? Como houve um deslocamento para a ponta, saíram os colaboradores dentro das suas corporações, do confinamento, digamos assim, é extremamente importante também ter ferramentas e soluções na borda, né? Então, tem trabalhado, voltando à sua pergunta, com essa solução de mobilidade e conformidade, que traz total segurança de contexto de camada de segurança. A solução de endpoint é extremamente importante, onde você tem ali a capacidade de analisar o comportamento do usuário ou daquela aplicação,
é uma ferramenta que traz o que a gente chama de rollback, ou seja, se você tiver no extremo problema de que houve um ataque de um ransomware, você consegue voltar ao instante anterior a esse momento, inclusive para a pessoa de TI ter a condição de respirar e ver lá, ou mitigar depois o que aconteceu e fazer com que o colaborador que teve aquele problema dê continuidade ao trabalho, né? Soluções de e-mail security também, porque hoje a quantidade gigante de phishing, de ataques via soluções de e-mail é extremamente alta, né? Inclusive a gente tem visto como uma ferramenta de apoio para os parceiros, inclusive para os clientes finais. Nós temos um report anual que ele é revisto a cada 6 meses e acabamos de soltar esse release atualizado, onde dentro do nosso contexto de estrutura de informações que são captadas no dia a dia, 365 dias, 24 horas, a gente tem detectado um comportamento muito diferente depois no início da pandemia, principalmente na região do Brasil, de março para cá, como se comportam as anomalias. Então, essas ferramentas que são voltadas para a borda, digamos assim, para o colaborador que está deslocado em sua casa ou onde for, são extremamente importantes e fundamentais para que a gente possa mitigar e atuar de uma forma efetiva, né? Então, dentro do contexto do nosso portfólio, a gente tem desenvolvido muitos projetos com essas demandas de soluções remotas, né? Muito legal. Já que você é uma empresa 100% canal, né, queria que você falasse um pouquinho de programa de canais, do treinamento que se oferece. Algumas revendas necessariamente precisam ter certificação para fazer esse tipo de aplicações, né? Conta um pouquinho do seu programa de canais para a gente, categorias, como participar. Perfeito, perfeito. Nós temos um programa, sim, de canais, né, onde que esse programa ele possui hoje 3 categorias. A porta de entrada é o register. A gente não exige nenhum tipo de comprometimento anual de faturamento, né? O que a gente exige são os certificados, que nesse contexto, para todas as categorias que vem a seguir, que eu vou explicar, que é a Silver e Gold, existe um repositório que nós temos que chama SonicWall University, que é bem interessante, onde tem lá todo um contexto para treinamento para a pessoa de vendas, pré-vendas e pós-vendas, né? Bacana porque é individual, então o colaborador das corporações, dos nossos parceiros, eles podem acompanhar esse tracking ou de vendas, pré-vendas e pós-vendas individualmente, e aí ganha uma pontuação, e conforme atingir essa pontuação, ele ganha uma possibilidade de fazer uma prova sem custo, elege ele para uma outra camada de certificação. Então, voltando, o register, a gente não exige o comprometimento anual de faturamento, porém a gente exige e deixa ele à vontade para que ele possa fazer o uso dessa ferramenta e ele galgar as outras camadas de parceria. O Silver já existe um comprometimento anual de faturamento, já existe também uma camada digamos assim, de certificações mínimas, tanto de vendas e pré-vendas, e assim, no nível superior, que é o Gold, também já exigindo uma quantidade maior de certificações, né? O interessante também, recentemente, dentro desse contexto do SonicWall University, que é bem bacana, porque é focado em segurança, então lá é um treinamento que você tem lá de 5, 10, 15 minutos, dependendo do tracking, né, que você tem ou pré-vendas, que é mais técnico. Você tem lá depois as provas que você faz de escolhas, enfim, ganha a certificação. É bacana porque agora a gente também criou um módulo para o usuário final. Então a gente também está liberando que o usuário final tenha esse conhecimento. E é interessante que nós, como colaboradores da SonicWall, nós também temos o que a gente chama assim, de KPIs, né, de regras de performance. Também utilizamos o próprio SonicWall University para que a gente possa semanalmente fazer nosso treinamento, nossas certificações internas e que a gente compartilha o mesmo conhecimento que nós estamos olhando para os nossos parceiros e agora para os nossos clientes. Então, isso é bem interessante para podermos falar igual, digamos assim, né? Claro que, como fabricante e no dia a dia, a gente tem uma forma de atuar diferente, mas o conteúdo para todo mundo é o mesmo, né? Então, legal, isso é bom. Interessante.
Isso é muito bom, que avaliza aí a ferramenta que você tem, que você disponibiliza para os canais, né? Sem Parabéns. sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Você acha que tem algum segmento específico que cresceu essa demanda por segurança com o isolamento, com esse mundo de cabeça para baixo, digamos assim? Que a gente saia de uma forma melhor lá na frente, né? Claro, vários segmentos, no momento inicial houve como se diz, uma demanda muito grande, né, de procura, mas assim, eu vejo que o retail, de uma forma, teve, né, na varejo teve um movimento forte. Nós estamos vislumbrando bastante e tendo bastante ação com agronegócio também. Uhum. Estamos vendo a área educacional também é interessante. Então, assim, eu vejo que a oportunidade está em vários segmentos aí, né? Então, assim, é um momento para a gente olhar, ser mais assertivo e cognitivo, eu gosto de dizer assim, para que a gente possa ajudar aí qualquer segmento, e não só privado, mas também governo, né? Tem tido uma demanda bem alta nesse contexto, né? Eu sempre alerto nossos parceiros que, talvez eu mencionei lá atrás, nosso início de conversa, que houve o primeiro movimento de fechar VPNs, né? Que todo mundo saiu do modelo, fechamos VPNs. E eu gosto de dizer que VPN, ela não é segurança, e sim privacidade, né? Então, a primeira leva. E aí eu sempre alerto qualquer segmento, né? Como eu falei, agronegócio, escolar, educacional, enfim, qualquer forma. Existe agora um momento de nós sentarmos com nossos clientes e fazer com que eles entendam que a primeira fase foi feita, perfeito. Mas como é que está, nesse contexto, fechando a VPN, como é que aquele equipamento que ele proveu para o seu usuário, colaborador, ou do próprio usuário, está com o sistema operacional ok? Tem antivírus? Como é que está a camada de segurança, né? Então, assim, eu já vi até exemplos de projetos, quando a gente iniciou, que a empresa pegou simplesmente e falou assim para o usuário: pega esse desktop aí da tua mesa e leva para casa. Né? Beleza, fechou o VPN, ok, como é que é o roteador dele lá, né? Que portas estão abertas ou não? E o conteúdo daquele desktop que estava dentro da corporação, ele está saindo dali só, enfim. Então, eu acho que é um movimento para que a gente tenha exatamente esse comportamento de análise de tudo que aconteceu. Né? Eu acho que tem que ter inteligência emocional agora, né? Que já respiramos, está todo mundo tentando voltar a produzir, e olhar esses contextos. Eu acho que esse é o momento para que a gente possa dar continuidade aos processos aí. Eu acho que é um momento, inclusive, de evangelização dos canais nesse sentido, né? Por aí. Fazer com que eles tenham uma sensibilidade diferente com relação à segurança, né? Sem sombra de dúvida. Você, na sua opinião, no mote do nosso evento é falar o que vai acontecer pós-pandemia, né? Para que esse canal se prepare, como a gente está falando aqui de evangelização também. O que você acha que devem ser as mudanças estratégicas no pós-pandemia, né? Nós temos uma demanda aí em alguns setores que foi bastante significativa e exponencial, mas o que você acha que vai ser essa mudança estratégica no pós-pandemia? Nós já temos muitas empresas retornando, né? Então, qual que você acha que é a grande mudança que devemos ter aí para os próximos meses, digamos assim? Então, é exatamente esse ponto que eu acabei de mencionar. Eu acho que existe esse movimento necessário, né, de se quebrar talvez paradigmas de que existiu esse movimento de deslocar, mas já estou com uma determinada camada de segurança, que é o caso que eu mencionei de VPN, e observar realmente o que aquele modelo de negócio daquele cliente precisa ser, como se diz, avaliado se as proteções devidas para o modelo de negócio dele estão adequadas. Então, assim, eu acho que esse é o contexto do momento agora, né? Então, é buscar entender melhor ainda o que está acontecendo no contexto atual desse movimento, e até mesmo existe a necessidade de entender se esse modelo, que pode ter sido
temporário vai ser contínuo, né? Então, e aí ter realmente uma estrutura condizente a trabalho, o trabalho remoto no contexto, né? Então, eu acho que essa é a preocupação e é esse que temos que nos atentar aí pós-pandemia. Legal. Vocês têm uma aproximação com o mercado, com um conceito chamado Boundless Security. Como é que você definiria isso? O Boundless Security é exatamente esses movimentos que nós estamos vendo de um novo comportamento, né? Então, eu acho que tem que se abrir o leque de análise, né, de qual é o comportamento daquele cliente, o que ele realmente necessita. Eu gosto de dizer assim, não existe uma empresa que tenha 100% de segurança, né? Eu gosto de dizer que aquele elemento interface cadeira-teclado é um problema. Então, assim, a gente tem no contexto de quais camadas, né, de segurança que são necessárias para aquele cliente ou para aquele movimento. A gente tem uma ferramenta muito interessante, chama Risk Meters, que numa outra oportunidade a gente pode até apresentar a vocês, que é uma ferramenta que a gente disponibiliza para os nossos parceiros e nossos clientes, que ela mostra exatamente quais camadas que ele possui hoje e aonde pode existir um vetor que ele não está prevendo, né? Então, eu acho que é importantíssimo a gente estudar junto com o parceiro e analisar o que realmente aquele cliente necessita e abraçar a causa, digamos assim. Legal. Bom, nós estamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais, deixasse uma mensagem para o canal da Sonic Wall, para que eles possam aí efetivamente participar da parceria com a Sonic Wall e de todos os benefícios que vocês oferecem. Claro. Mais uma vez, obrigado, Anderson, pela oportunidade. Eu acho que espero que tenha passado alguma mensagem nesse contexto e sem dúvida, objetivo aí do conteúdo. Eu gosto de dizer, a Sonic Wall é uma empresa extremamente flexível, né? Claro, nós, como mencionei, a gente tem um programa de canais, ele é um programa que tem uma estrutura, mas somos, assim, extremamente flexíveis, não existe uma burocracia muito grande. Eu acho que venha conversar com a gente sempre está aberto a ouvir, que venha participar da nossa comunidade chamada Sonic Wall, eu acho que é interessante. Também é bacana no contexto de parceria, nesse momento de tudo que está acontecendo, como eu falei, de ser uma colaboração cognitiva, né, e entender os processos, ter percepção e atenção. A gente tem aí, dentro do nosso contexto de ajudar o parceiro e aos clientes finais, onde a gente pode aí prover soluções como serviço, né? Por exemplo, né, houve um momento que numa pandemia todo mundo tinha um problema financeiro seríssimo, né? Não sabia o que ia acontecer. Nós conseguimos desenvolver, junto com nossos parceiros, ferramentas e condições financeiras para que ele pudesse prover por 3, 6, 5, 7, um ano ou mês a solução para que até o momento adequado o cliente possa entender o que estava, né, no contexto e prover o seu orçamento, enfim. Então, assim, eu acho que é desafiador esse momento, porém, nós estamos atentos, como eu falei, precisa ter a análise dos processos, atenção, percepção e ser colaborador. Então, eu entendo que a Sonic Wall tem uma estrutura que possa prover e ajudar não só o parceiro, mas o usuário final e entender esse momento e colaborar. Muito bem. Eu agradeço mais uma vez ao João Ramos, Territory Manager da Sonic Wall, pela sua gentileza e ceder o seu tempo aqui com a gente, né? E dizer que realmente foi muito importante conhecer as novidades e as estratégias da empresa. E você, nosso convidado, eu convido você a participar do nosso evento e compartilhar com seus amigos, pois ainda dá tempo de se inscrever e participar do evento. Acessem ticlatam.net/expo virtual/registro e entre no pavilhão brasileiro do evento Classe 2020. Que vocês possam fazer bons negócios e que tenham um excelente evento. Muito obrigado, João. Eu que agradeço, Anderson. Uma boa noite, boa tarde ou bom dia aos ouvintes. É isso mesmo. Obrigado. Nos vemos por aí.